Eu sou a única mulher na minha posição dentro do Brasil hoje. Sou a única mulher à frente de uma distribuição. Um crescimento pessoal, porque a BayWa no mundo, ela é a maior distribuidora de equipamentos do mundo. Ela é o primeiro da Europa e o segundo dos Estados Unidos. Uma empresa de 100 anos que tem o braço de renováveis há 20. A gente vem do agronegócio e do material de construção. E ela é capital aberto na Bolsa de Valores de Frankfurt. Vamos lá, pessoal, de Cicast hoje aqui na área. Estou com uma pessoa aqui que vai trocar uma informação legal aqui, Eliciane, vai contar um pouquinho dela. Eu não quero antecipar nada, porque quero que ela fale a perspectiva dela, da vida dela, da experiência dela, que eu acho que tem muito para somar em cima do nosso propósito de Cicast. Eu queria começar com uma pergunta bem específica. Dá mais trabalho cuidar de filhos ou de empresa? Eu posso dizer que eu sou muito realizada nos dois. Eu acho que é uma questão de vida, de crescimento pessoal. As minhas filhas são as minhas dádivas. Eu tive muita dificuldade para engravidar e foi muito bom, assim, a parte de ser abençoada, né, de ter filhos. Acho que esse é o grande presente que a vida nos dá, né? Elas me deram esse presente e eu acho um desafio muito gostoso. Afinal, eu tenho 2 meninas, né? Então é muito legal, a gente tem uma convivência muito boa. E a vida é ciclos, né? Então eu curti os ciclos das meninas. Todo mundo pergunta, tá, mas você estava sempre trabalhando, sempre correndo. Então a Olivia me fechou um ciclo, que foi o da arquitetura, e me fez voltar para a empresa familiar. E a Catarina me abriu o ciclo do solar. Então, as duas estão na minha história junto com alguns ciclos. Vocês vão falar, mas você tinha um neném pequenininho, 1 ano, e começou uma operação de energia solar? Eu falei, sim. E deu tudo certo, e eu viajei, eu corri atrás, eu batalhei. E era sempre muito nessa questão, assim, eu estou uma semana em Curitiba, eu estou com elas. Então, a qualidade do meu tempo é uma coisa que eu gerencio muito. Então, depois das 18, esse é o meu tempo com as minhas filhas. Se a gente fizer um balanço, você fica com o filho 4 horas no dia. É das 6 às 9 e... Nem das 6 não vai, né? Porque você tem o deslocamento do trabalho. Das 6 da tarde às 9 da noite, esse horáriozinho de comer ali, dormir, banho e tal, e aquela 1 horinha da manhã, antes de ir para a escola. Então, no final do tempo, durante o dia de semana é isso. Então, eu não abro mão desse horário. Depois das 18, eu quero estar com elas quando estou em Curitiba. Tento agendar com as minhas agendas das minhas atividades pessoais, mas sempre tentando incluí-las ao máximo. E final de semana daí é delas. Né? Então, meu tempo tem que ser de muita qualidade. Esse é o grande goal. E na empresa eu também falo a mesma coisa, porque eu falo, gente, nós passamos tanto tempo aqui conosco, muito mais do que a gente passa com a nossa família. Sim. Então, se você trabalha num ambiente que você não está feliz, que você não gosta, ou que você começa a fazer... Seja honesto com você, né? Então, na minha escolha de trabalho, eu fiz uma escolha pela arquitetura, que eu sou encantada, apaixonada, e fui muito feliz na arquitetura. Foi um ciclo bom. Eu tive escritório de arquitetura por 12 anos, antes de vir para voltar para a empresa familiar. E é um mundo lindo. A arquitetura é um mundo que você vem de sonho. E quando eu entrei na sustentabilidade, eu entrei por esse propósito. Eu vendo o sonho da sustentabilidade. Quem não quer ter energia solar na sua casa e estar fazendo a sua parte para o planeta e plantando uma semente para os seus filhos? Então, eu acho que se a gente que está nas renováveis perde esse propósito, porque já está há 10 anos no mercado, ou todo ano é um ano mais difícil, cadê a alegria, né? De você estar fazendo aquilo pelo aquilo que você gosta. Então, as duas coisas são difíceis em proporções diferentes. Eu acho que o desafio do trabalho ele é mais cansativo e previsível, ele é quantificável, né? Então você sabe se eu tomei um prejuízo, se eu vou ter lucro, qual é o contexto. São situações que você vai, com o tempo, ganhando experiência, sabendo que você tem que passar e vai passar de novo, em disposições com uma entrega, em disposição com o cliente e tudo mais. Em disposição com o mercado, mudanças de legislação, você sabe que elas vão acontecer, você vai ter que lidar com elas e ela é quantificável. E dentro de casa é emocional, né? Você tem que ser muito espiritual, você tem que desenvolver essa habilidade nos teus filhos e eu nos dois, eu acho que a minha premissa de vida é sempre ser pelo exemplo. Então eu prefiro
fazer do que falar. Eu acho que o que a gente fala é mais difícil de gravar. Agora, o exemplo feito, o que você faz no dia a dia, é o que importa. Seja lá do passado a gente falava de DVD pirata, né? Eu não quero vender produto pirata, mas eu me permito comprar uma coisa pirata. Eu quero vender qualidade, mas eu me permito ter um DVD pirata. Então, não, eu não tinha DVD pirata. Por quê? Porque eu não podia ter dentro daquilo que é a minha premissa. Se eu quero vender um produto premium, se eu acredito na qualidade, se eu acredito na segurança, como que eu vendo uma coisa pirata? Então, acho que muito esse padrão para mim é ser. Né? Eu quero fazer e quero ter a conduta mais correta possível, porque minhas filhas vão estar vendo e vão estar me copiando, ainda mais sendo mãe, né, de meninas que elas têm como a referência para a vida a mãe, olhando o que está fazendo e falando, faz sentido ou não faz sentido, né? Então, acho que esse é o legado que eu quero deixar para as duas. Não podia até terminar esse podcast agora, hein? Já cobrimos todos. Não, mas vamos lá, tá só no começo aqui. E você, né, já deu algumas dicas e eu fiz essa pergunta porque eu sei o tanto que é corrido o seu dia, né? A gente está aqui... Numa agenda. Assim, não para, é telefone, é cliente, e a gente quer, né, conhecer um pouquinho esse mundo acho que o mundo, eu falo tua pegada comercial, né, eu queria fazer algumas perguntas em relação a isso, mas eu queria dar um passinho um pouco atrás para o pessoal te conhecer agora, ali, não só como mãe ali, como formação ali, que bem legal, essa sua introdução aqui com o pessoal do Dicecast. Mas você falou ali que veio de uma empresa familiar, né? E é interessante que eu também vim, né? Então, eram meus pais que eram dono da empresa, depois eu assumi, hoje meu pai já é falecido, a empresa ela existe numa proporção bem pequenininha, mas virou outro negócio. E eu sei que você transformou um novo negócio, né, dentro da empresa familiar. Mas eu queria dar um passo atrás, porque eu fiquei curioso. Acredito que você foi no mundo, tudo bem que você falou que você achou um link ali entre a arquitetura e o solar na questão dos renováveis ali, né? Mas, assim, o business é muito diferente, né? Assim, não tem nada a ver. Se for parar pra pensar, cara, tudo bem, por esse motivo só, mas o resto não tem nada a ver. Na verdade, isso é muito legal, porque eu voltei para a empresa porque minha filha nasceu, né? A Olivia nasceu, minha mãe pediu que eu voltasse e assumisse o comercial. E eu voltei e encontrei um cenário que eu tinha deixado 12 anos antes que não fazia sentido. Várias coisas estavam para se organizar. Então, deixa eu só entender. Então, antes da arquitetura, você trabalhava já na empresa? É que a empresa, por ser empresa familiar, você conhece muito bem, você não tem empresa e família, é tudo um pacote. Quem não atendeu um cliente de domingo que precisava de uma peça? E quem não conversa sobre negócio na família... No almoço de domingo. Quem não vê o pai e a mãe discutir por causa da empresa dentro de casa, sim, né? Quem tem empresa familiar sabe que isso é o dia a dia. Não existe uma separação, e ainda falando de uma empresa que fez 50 anos, né? Então, dentro do contexto, a realidade da empresa era um cenário que eu não queria para o meu casamento. Casei com uma pessoa que não tinha nada a ver, com uma área totalmente diferente. Desenvolvi o meu núcleo familiar em separado, e depois que a Olivia nasceu, eu já estava há 7 anos casada quando a Olivia nasceu. Então, dentro desse pacotinho, eu voltei para o mundo da empresa familiar e da minha família como um todo, nesse pacote que você sabe como é. Com as minhas irmãs, com os meus pais, todo mundo trabalhando ali. Mas a necessidade você viu de ajudá-los? Ou foi uma solicitação da minha mãe. Da família. E eu tocava a empresa de Blumenau na parte financeira, então desde da faculdade eu ia a Blumenau todo dia e voltava, eu sou de Curitiba, né, então Blumenau fica ali a 2h30, 3 horas de distância de Curitiba. Eu ia de manhã e voltava no final do dia, fazia a parte administrativa, cobranças, essas coisas assim, e toquei a minha vida. Então, aos 17 anos eu já era emancipada, já tinha uma empresa para cuidar. E durante o período de faculdade, descia, organizava, hoje eu posso faltar aula tal, na semana, daqui 2 semanas eu falto aula tal, e ia me administrando nas faltas para poder cumprir a agenda da empresa. E dentro disso, a empresa familiar te dá esse lastro de que você nasce trabalhando, né? Sim. Então, quando você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, sei lá, com 12, eu ia pagar duplicata no centro, pegava o boletinho, ia no ônibus. Né? Não é isso? Não é que você tinha um emprego full time, mas você sempre estava fazendo alguma coisa. Exploração infantil naquela época, viu, pessoal? Era isso mesmo. Pai, mãe, obrigada.
Mas não é isso? Era isso. Ia pro banco, ficava lá na fila. Na 12 fila? anos. Tinha fila, né? Não, tão bonitinho você, já tá trabalhando na cidade, né? Era elogio naquela época, hoje não, hoje é exploração. Nossa, mas naquela época a gente gostava. E sabe o que eu era? Meu pênalti era tão barato que eu ganhava um suco e um sanduíche. E ficava feliz. Olha, se você atualizar isso pro dia de hoje, hein? Dá um dinheirão, viu? Exato, é um bom de teatro, fato. Mas, enfim, eu morava no bairro, não morava no centro, então eu tinha a oportunidade de fazer isso. Eu treinava secretária, tinha ficha, organizava a ficha, né? O computador era uma fábula de dinheiro, então não tinha esse volume. Então, dentro disso, eu vivi muito ali dentro. Fiz a minha vida na arquitetura, tive meu escritório, fui bem realizada, fui bem sucedida. E daí, quando a Olivia nasceu, eu tinha que fazer essa decisão, porque o ritmo de trabalho que eu tinha na arquitetura era full time, né? Eu saía às 7 horas da manhã e voltava às 10, 11 da noite. Então, eu tinha que remodelar a minha vida. E daí ela me pediu, eu voltei. E lá eu fiquei. Comecei no LED, industrial, porque daí tinha mais a ver com arquitetura. Eu fazia projetos de 18 metros, fecha ângulo, abre ângulo. Então eu tinha Você usava também a sua expertise de arquitetura? Ali eu tinha esse link, e esse link me abriu a porta do solar. Mas dentro desse tempo eu fui... Eu ainda não consegui entrar. Como você conseguiu fazer o link, assim? Foi uma oportunidade, assim, não, cara, tem um mercado novo e vamos entrar no solar. Lá eles tinham o braço de eficiência energética. Então, eu ia... Lá você fala onde? Na Ribeiro Indústria, né, que é a automação industrial. E eu tinha o segmento da construção civil, com os mini disjuntores, e tinha caixinhas, centrinhos e tudo mais, e tinha o segmento do eficiência energética, que eram os inversores de frequência de motor. Então, eu ia desde uma indústria grande, como uma Volvo, uma Mondelez, enfim, gigantes e todos os segmentos de food and beverage e, né, alimentos e celulose, que era a nossa grande base dali. E, ao mesmo tempo, eu estava visitando a construtora para tentar vender os centrinhos, os disjuntores, os interruptores, que daí era vinculado ao meu segmento. Mas eu nunca achei que eu era comercial. E depois eu descobri que, como arquiteta, eu só fazia nada mais que vender o produto dos outros. Sim, legal. Era isso que eu fazia, daí eu falei, nossa, eu sou vendedora, né, que bacana. E tive várias situações engraçadas, porque imagine eu de salto, de saia, chegava na manutenção industrial e cadê a bota, cadê a roupa? Eu pegava a roupa da mulher dos EPI, cadê o teu EPI? Não se preocupe, porque você não sabia se você ia no escritório, você ia dentro da planta, né? Então, se eu estava visitando um cara de planta, abri o primeiro banheiro da recepção lá, pegava uma bota emprestada, pegava uma calça, colocava e estamos aqui, não é isso? Estou aqui para vir, andei 200 quilômetros para vir aqui, 300 quilômetros para vir numa visita, estou aqui. E daí tinha muita resiliência, porque é um mercado extremamente masculino, manutenção industrial elétrica, e a louca aqui chegando toda, né, espalhafatosa, querendo vender eficiência energética para um engenheiro eletricista de 40 anos, ou um cara especialista em manutenção industrial há 30 anos na operação. Tá, só explica para o pessoal aqui, que às vezes o pessoal do Cicast não sabe, nessa pausa você volta ali dessa pessoa de 40 anos para você fazer essa venda. Mas eficiência energética, no caso, só o pessoal entender, que às vezes o pessoal... Qual que é esse trabalho de fazer essa eficiência energética? No caso da indústria, eficiência energética, a gente entrava como fazer economia de energia dentro da planta, reduzir a conta do cliente, né? De fazer todo o projeto e também instalação, não? Não, era só ofertar os produtos. A gente sempre foi distribuição, era sempre o produto, e aí vender o produto. Ia fazer a instalação para diminuir a energia elétrica, no final das contas. Ou um parceiro, que hoje para nós no solar é o integrador, ou o própria manutenção e operação da planta, né? Porque quando eu falo do industrial grande, daí tem o setor de elétrica inteira, tem as pessoas da manutenção e operação. Então, mas vocês chegavam a fazer o projeto todo, assim, vamos estudar o seu projeto para a gente poder... Vamos ver tudo que você tem que a gente pode economizar. E daí a gente ia atuando, então, em cima dos motores, torres de resfriamento, ou seja, tudo que eu tenho processo de água dentro da indústria, eu preciso refrigerar a temperatura. Se eu estou no inverno, eu não preciso gastar tanto. Eu posso supor o motor trabalhando menos, para que ele vai gastar menos energia. Start, né? Eu começar a rampa do motor, eu tenho um gasto grande, então eu venho e coloco uma soft start, eu começo de forma suave, eu não tenho um gasto tão grande de energia. E chegou a louca do salto alto. A alto arquiteta falando disso, né, com os engenheiros eletricistas. Foi assim o ó. E na construção civil também era o ó, porque a margem do produto era muito pequena. E eu vim do mercado de luxo. E eu fiz uma conta um dia, eu falei, meu Deus, quantos disjuntores eu vou ter que vender para conseguir voltar na Feira de Milão?
eu não vou pagar essa conta, ela não fecha, isso não está fazendo sentido. E daí, dentro desse desafio do dia a dia, no industrial, a crise da Copa do Mundo de 2014 foi o ó, então a gente precisava reinventar a empresa naquele momento. E daí eu comecei com o LED. E o LED, a iluminação LED para a indústria, me abriu o PE, Projeto de Eficiência Energética. Projeto de Eficiência Energética das concessionárias, no caso do Paraná, Copel e Santa Catarina Celesc. Eu pego, por exemplo, a conta de um hospital inteiro. Se eu trocar a lâmpada todas para LED, eu vou economizar tanto. Sim. E a gente fazia essa entrega de volta do produto e não de projeto, mas auxiliava as empresas que protocolavam esses projetos para poder o custo do produto, dimensionar tudo isso para que ela chegasse em quanto seria essa economia. Daí isso é tudo em cima do solar também, né? Você parar para pensar, para você pegar para o cliente olhar quando ligar de energia, para você dimensionar o projeto. Mas era o que eu fazia antes no industrial, daí vinha aplicando para o LED, e daí o PE pediu o solar. E a empresa é um centro de distribuição da BB há mais de 25 anos hoje no estado. E a BB era o carro-chefe do solar na época. E daí eu passei 2 anos tentando convencer a BB de que eu tinha capacidade para vender solar, porque, de novo, a louca arquiteta querendo entrar no mercado de engenharia elétrica, né? Porque engenheiro civil já dava um jeito de desenrolar na construção civil, mas o engenheiro eletricista ainda mais focado em número, em um mercado extremamente fechado. E daí, quando eu convenci a BB a liberar a distribuição do solar para a gente, eu comecei a distribuição dos equipamentos. E sempre foi um mercado que já estava grande na época, dominado por uma grande empresa à época, que tinha ali essa carteira grande da BB, com volumes gigantes já para mercado, preços muito competitivos, e eu fui nesse contexto, investindo com o recurso que a gente tinha e fazendo crescer com o que tinha. E nisso se passou aí os 10 anos do solar, né? E daí, finalizando com a empresa familiar, eu tive a estrela, né? Que eu acho que isso, graças a Deus, Deus nos abençoa todo dia, de achar um segmento importante, ser resiliente para ficar nele. Uhum. E mais que isso, lá no começo, quando outros concorrentes do meu pai entraram, que daí a BB não podia dar só para mim, tinha que dar para todo mundo que tivesse o mesmo segmento dele. Uhum. Os outros não performaram. Por quê? Porque não tinha uma pessoa 100% focada. Então, o contexto da empresa familiar, que tem esses tinos, né? Sim. Eu não fui para fazer exatamente o que meus pais faziam, eu fui abrir um bracinho, eu não me identificava com o produto que eles vendiam 100%, tinha uma dificuldade de entrar no mercado deles, e abri um segmento novo lá dentro, usando a referência financeira, usando o nome da empresa, trazendo a confiança que o investimento pedia, porque o solar sempre foi caro, em 2016 muito mais, então eu preciso comprar de alguém que eu confie, né? É um investimento de 25 anos. Você não compra um equipamento sem pensar quem é que vai me dar garantia disso aqui, né? Onde você compra geladeira com mais que um ano de garantia? Não compra. Então, como é que eu vou comprar o solar e não vou pensar na assistência técnica, na garantia? Então, essa sempre foi a minha premissa, trazer esse contexto da indústria, do material elétrico industrial para a sustentabilidade, e daí, por óbvio, dentro da sustentabilidade eu me achei muito mais, né? Porque daí eu tinha outros perfis de clientes, consumidores e tudo mais, e fui me abrindo nesse mercado. Como que é o momento de você, que essa semente foi plantada lá dentro da empresa, né? Da família, do pai ali, né? Qual foi o momento que você agora tem que separar? Foi uma exigência do fabricante, com exigência, uma necessidade que vocês avaliaram, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos separar porque são... Na verdade, foi o desenrolar do contexto, né? A operação começou a ficar muito grande no solar, volumes financeiros diferentes, então fisicamente já aconteceu essa separação, a gente teve que ir para um warehouse, não dava mais para ficar na mesma estrutura. A empresa dos meus pais é na casa que eu nasci, então o espaço físico não comportava a nossa operação, e dentro desse desenvolver eu desde sempre vi que era um mercado de muito capital, Sim. de muito risco,
né? Porque você comprou, caiu o VAT, o dólar subiu, aumentou. No começo foi bom porque era muita vista também, né? Então tinha vantagem que você Era muito rodava à muito vista, rápido. não Mas tinha, não tá depois mais. já não mudou, entrou os financiamentos e tudo mais. Então, assim, dentro desse fluxo todo, sempre foi muito puxado financeiramente. Então, para mim, eu sabia que estava muito grande para o tamanho da empresa, para minha perna. Né, para o nosso contexto de família, aquela operação estava grande. E desde muito cedo veio muitos investidores. Eu quero comprar, eu quero a distribuição, o solar é o boom, o solar já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Europa, vai acontecer aqui também. Né, eu quero comprar a operação, mas sempre vindo aquele investidor que quer pôr o dinheiro, não quer pôr a mão na massa e você se vira. Eu falei, gente, mas eu já sou funcionário do meu pai e da minha mãe, que também não entende nada, e que não querem me dar o dinheiro. Mais uma me mandar. Mais uma para me mandar e vai dividir nada? Não tá fazendo essa conta, não faz sentido. Eu quero um cara que seja de mercado, que saiba o que é VAT, que quando caiu o preço sabe que caiu o preço, quando o frete subiu ele sabe que subiu, quando ele sabe do mercado, né? E daí dentro dessa construção ali em 2017, 2018 eu comecei a estruturar a empresa, troca de um RP mais potente, contabilidade mais organizada, os funcionários todos registrados, nada de comissão, todo mundo em folha. Organizei a vida pensando na oportunidade de vender. Eu acho que esse é um ponto importante, que tudo que você quer, se você planeja e você projeta, você conquista. Agora, você foca, né? Você foca, só que se você não fizer um plano de 5 anos, eu quero isso e vou trabalhar para alcançar, você não plantou nenhuma semente para chegar lá. Daí, eu quero. Não é assim. As coisas não rega, né? Você não vai lá, não aduba, não rega, cultiva, e ela começa a crescer, não toma os tombos, caiu, pus água demais, ou né, agora tá produzindo pouco, vamos pôr o quê? Então, é esse dia a dia, né? Um crescimento, um conhecimento. E eu sempre fui, assim, 100% focada no que eu me proponho de projeto. Então, dentro disso, eu fui vendo as oportunidades, estudando, analisando, e graças a Deus, em 21 entrou a oportunidade da Baiva, que a gente concluiu em 23. Então, não é um processo, nem a venda é um processo longo. Imagina você pensar em vender. Demorou quanto tempo isso? 2 anos, só de negociação. Meu Deus, é longo demais. Exato. Então, se você não projetou para vender e não arrumou a casa para vender, como é que você vai vender se o processo de venda já vai durar 2 anos? Tem que ser muito, muito bem organizado. Para poder ser vendido. No caso, eu fui escolhida entre 200 distribuidores do Brasil. Talvez porque as premissas que eu tinha desde o começo, que era vender produto de qualidade, me comprometer com os meus funcionários, ter um atendimento técnico de qualidade e tá muito organizada nesses 3 premissas, deram a transparência para que a empresa sentisse segura para comprar. Você chegaram a ter quantos funcionários máximo assim? A gente, no grupo, já chegou a ter 80, mas na crise ali da Copa do Mundo veio a menos de 30, e o faturamento ficou em 30% na Copa do Mundo em 2014, onde a gente precisou, de fato, se renovar. Para os meus pais, acho que foi a pior crise da história deles, né? E já não estavam mais numa idade de se renovar, né? Pensando em se aposentar, veio uma crise desse tamanho. E daí o solar, graças a Deus, veio nessa contramão. O LED foi uma fiasqueira, eu não performei. Então, eu acho que tudo é essa escola, né? Quando a gente fala da bateria, que eu falo, estou 2 anos nessa brincadeira. Esses 2 anos de conhecimento ninguém me tira. Sim. Então, eu estou 2 anos à frente de quem vai começar agora. E o conhecimento ninguém vai me tirar nunca. Ponto. E isso tem que ser um diferencial. Se a gente não acredita, quem vai acreditar, né? É por aí. Deixa eu tirar uma dúvida. Você é muito comercial, né, Alice? Então, conta aí, como que você pensa assim quando você forma time? Assim, você deixa o time... porque você tem operação, enxuta 80 colaboradores aí. Não, hoje na Baiva são só 40. Só 40. Cara, bem enxuto mesmo, assim. Caramba, por quê? Porque o custo... tem mais gente que você. Pois é, porque o custo da operação... Mas o volume é muito maior. O volume é alto, mas o custo da operação é uma margem muito baixa. Sim. Então, você tem que ser extremamente eficiente. No mercado de commodity, se você não for extremamente eficiente, sim, você... qualquer centavo conta, né?
E giro, né? Sim. Então, giro muito rápido, Sim. giro muito rápido, giro muito rápido, giro muito rápido. Estoque não pode estar inflacionado. Diferente da automação, porque a automação, os pais fizeram a vida comprando, deixando lá que alguém viria comprar. Uhum. O solar, não. Se eu não rodar um módulo em 15 dias... E fora que vem outra tecnologia, derruba tudo de novo, né? o inversor, um Sim. ciclo super rápido. Então, assim, e eu não consigo pegar um inversor porque é mais barato e começar e semana seguinte eu estou vendendo. Eu Sim. levo 6 meses para desenvolver aquele produto. E uma venda Técnica, cara, né? consultiva, Cara, e de relacionamento. de relacionamento, de parceria. Mas eu acho que o mercado solar agora está num momento diferente. Porque, eu quero preço, tá. E assim, você tem o dinheiro para aprovar o teu cliente? Não, não tenho. Então então a nossa linha de financiamento aqui pode ser a solução para você converter a venda e não mais o preço. Uhum. Porque adianta eu querer preço se o cara não consegue o dinheiro. Sim. E no momento que a gente está econômico, que né, cada vez mais difícil o acesso Sim, a crédito. aumento de juros, né? Exato, aumento de juros, o banco sobe o crivo ali, coloca cliente ninguém anda nada, ninguém roda nada. E todo o mercado de investimento de longo prazo depende de dinheiro. Sim. Então, hoje a gente tem o braço de financiamento, Dinheiro financiado barato ainda, né? Exato, que seja o mais barato possível perto do mercado, né? E o solar tem essa parte do benefício de ser sustentabilidade. Então, eu acho que dentro desse contexto, a operação tem que ser muito eficiente. Muito, 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 muito. Time comercial, como que você monta hoje, assim? Como você montou o time comercial? Foi um aprendizado? O meu time comercial, na verdade, veio do modelo familiar que eu gosto muito, que eles estão comigo há muito tempo, né? E para mim foi o principal choque de cultura de se tornar BayWa. O comercial eu não tenho uma rotatividade grande, mas eu tive uma rotatividade grande nos outros departamentos. E foi um crescimento pessoal, porque eu sou a única mulher na minha posição dentro do Brasil hoje. Sou a única mulher à frente de uma distribuição. Não conheço nem outro, não. Vai, tenta elencar aí. Eu pensei isso aí, mas na frente, não conheço. Não, então assim, no cargo de CEO de uma distribuidora, eu sou a única. Só pessoal, você está falando da parte comercial, mas só o pessoal entender assim, hoje que tamanho que a BayWa tem aí? A BayWa no mundo, ela é a maior distribuidora de equipamentos do mundo. Ela é o primeiro da Europa e o segundo dos Estados Unidos. Ela é uma empresa de 100 anos que tem o braço de renováveis há 20. A gente vem do agronegócio e do material de construção. E ela é capital aberto na Bolsa de Valores de Frankfurt. Então, ela zela muito pela qualidade do produto. Por quê? Porque ela vai estar aberta daqui a 100 anos, ou 25, ou 30, para que, se o cliente precise desse suporte, desse produto que comprou dela no papel de distribuidor, ela esteja ali, né, para poder estar à frente. Então, ela é uma multinacional. Ela já está no Brasil em outros segmentos ou não? Estava não? Cara, assim, é um desafio, né? Porque o Brasil é uma... Então, no mundo, todo mundo sabe quem é BayWa. Os meus concorrentes sabem quem eu sou, mas os meus clientes não. Como a gente está falando disso aqui, acho que só para vocês terem noção do tamanho do negócio, pessoal. O meu cliente acha que eu sou Ribeiro. Não, gente, agora eu sou BayWa. Né? Então, assim, no mundo se sabe quem é BayWa, no Brasil não. Então, dentro desse contexto, mas construir essa marca do zero, né? E deixa eu te falar, assim, o problema do Brasil, talvez vai melhorando, mas é o modus operandi, né? E como a empresa vem de fora, tiveram várias que desistiram do Brasil por causa de situações da burocracia, do jeitinho brasileiro e de outras situações a mais. Você não acha que é um desafio para... É um desafio para o europeu, fato, mas por isso que eu escolhi o fornecedor de equipamento e não o investidor do dinheiro. Você foi mais pelo fabricante. Pelo cara ter o conhecimento de mercado, saber como o mercado está no mundo, projetar isso como a base de fora. Eu acho que a gente tem um defeito brasileiro e me coloco junto com todo mundo. A gente acha que a gente é pior que os outros e a gente é muito bom e muito competente, a gente é muito eficiente. Mas o mercado do solar é um mercado de 20 e poucos anos nos Estados Unidos, de 15 anos na Europa. E para o Brasil é um mercado de 7 anos, 5 anos ou 3 anos para alguns. Então ele é um mercado muito jovem. E por isso que eu busquei o cara que fosse de mercado. Porque eu não queria um que viesse só me cobrar os juros do dinheiro dele. Eu queria o cara que se envolvesse na operação e me trouxesse esse conhecimento. Então,
a gente olha com, né, todo mundo quer sair daqui, visitar uma planta de solar nos Estados Unidos, visitar uma planta de solar na Europa, achando que tudo que a gente faz está errado. Então, aquele que se preocupa com essa qualidade, de fato, está fazendo num padrão como acontece lá fora. Lá fora você tem as exigências mais claras, as definições mais claras, né? Então, quando a gente fala da publicação da norma ou Sim. que o bombeiro está exigindo um alvará, o cara do residencial nem pergunta, ele já compra. Sim. Nem sabe que existe. Às vezes nem o integrador sabe que existe. Exato, então assim, né, aqui, lá fora ninguém contesta, se a regra disse, eu vou cumprir. Aqui no Brasil a gente fica, não, mas se, não tem Não, se, sim. é preto no branco, a regra está dizendo, vamos seguir, né? Aí que é o problema do Brasil, né? Mas a gente é muito competente, porque a gente é muito mais eficiente. Vamos seguir, mas tem um jeitinho de fazer. Não, então assim, eu sou zero jeitinho, sou assim, do jeitinho, acho que. E sou orgulhosa do que eu tenho para ser, para exemplo, de mercado hoje, porque não dando jeitinho, eu fui valorizada e escolhida. Sim. E agora tenho o desafio de sim transformar a Baiva num dos maiores 3 distribuidores do Brasil. Esse é o meu gol. Se vai demorar 5 anos ou 2 anos porque o mercado está me dando, não está me ajudando. Os faz, todo mundo fazia, né? Exato, não era para qualquer um, eu, né, não sou, então vamos entrar de correr nesse desafio, de conquistar esse desafio. E dentro disso, essa escolha foi uma escolha pelos meus funcionários, pelo meu time, porque eu nunca poderia, como empresa familiar, transformá-los para trabalhar numa multinacional, que hoje ele está trabalhando aqui, ele amanhã está no México, que hoje ele está falando comigo em português, mas daqui meia hora está numa reunião em inglês, que pode pensar numa ida para trabalhar na Alemanha. Talvez um sonho meu, que não fosse tanto do meu time, mas era uma oportunidade que eu nunca ia poder dar como empresa familiar. Verdade. E assim, você tem... Para quem está no business, trabalhando nesse business, no caso na na Baiva, distribuição, cara, abre mundo, você né? abre o mundo. Assim, a gente tem Colômbia, México, Estados Unidos e Canadá. Tá, eu quero ir para a Europa, tá? Tem Alemanha, tem Suíça, tem Itália, tem França, tem Espanha. Se você for o melhor cara de logística e estiver fazendo um trabalho bom aqui, o cara de lá vai te puxar. Sim. Não é verdade? Não é assim que a gente conquista na vida? As então, grandes, eu saí de uma empresa de 40 pessoas para uma multinacional que tem 5.400 funcionários só em renováveis. 22 mil funcionários no grupo, capital aberto. Então, esse ano de 24 foi muito desafiador, porque eu estava vendo isso, mas o meu time, muito fiel e muito solidário a mim, não estava. Sim. E eu fui trazendo pessoas que, em tese, eram para transmitir essa mensagem, que não eram de mercado e não conseguiram criar esse ambiente, e é um ambiente que eu estou criando agora em 25, reforçando o time comercial de novo, mas que eu já consegui em várias áreas. Então, Mas eu fazia assim antes, né? Você deve escutar muito isso. Mas antes a gente fazia assim. Na verdade, eu acho que o processo dos 2 anos foram muito longos e muito prejudiciais para nós, porque no ano de 22, que era o ano que todo mundo estava, a gente estava tentando organizar, vender, reportar, mostrar, tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ficou muito longo, muito desgastante, porque a maioria das pessoas não é muito adepta a mudanças. Sim. E foram muitas mudanças muito rápido e muito tempo. O mercado solar está extremamente desafiador, para quem já estava 22, 23, 24, foi extremamente desafiador. Para todos os segmentos da economia, não está fácil, né? Automaticamente, tudo que é investimento se reflete, mas a energia solar está em quase 100% das cidades. Ela tem toda a escala. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor do mundo na geração distribuída, que é... O que é geração distribuída? É a gente produzindo energia no nosso telhado. É o terceiro maior mercado do mundo. Então, como é que eu não vou projetar que eu estou com market share desse tamanho e quero chegar nesse, com um grupo desse por trás, com um time que conhece o mercado há bastante tempo e que pode fazer muito mais pela frente, né? Então, eu acho que, como representante feminina do mercado masculino, gosto de que
ser vista como referência, eu acho importante, porque nem a engenheira eletricista eu sou, a maioria são, né, engenheira de energia, engenheiras de todo tipo, eu sou arquiteta. Então, eu sempre falo, gente, sou arquiteta vendendo energia solar, vocês querem que eu trabalhe no DRE? Não vai dar, calma. Eu sou mãe, sou arquiteta, calma. Né? Então, acho que a gente tem que achar dentro das nossas habilidades o que a gente tem de melhor. Eu descobri que como arquiteta era uma excelente comercial, e eu acho que eu fui por aí. Valorizei essa habilidade, esses skills, né? Eu acho que é isso que eu me vender sempre da forma com técnica, com qualidade, com conteúdo, com conhecimento, me dá um grau de segurança para negociar uma usina de 5 mega como uma usina de 5 quilowatts para telhado da Dona Maria e para falar de uma bateria para a Dona Maria, como falar para a bateria da usina. Ou isso falar da minha bateria para um comércio, porque eu acho que a gente tem que observar o que o cliente tem, o que a gente precisa para a gente ofertar o melhor produto. E dentro do portfólio do solar você tem uma gama de produtos, seja escalas de preço, de soluções, e a energia, ela e a economia depende desse penso, né? A gente tem que entender que a energia do Brasil ainda é barata perto do mundo, mas que ela vai passar a ser mais cara. Essas opções de tarifa horária, tarifa branca, ou entra a tarifa vermelha. Então, como eu economizo, em que horas eu economizo? Então, a gente tem muito ainda para mexer no modelo da energia do Brasil. Vai acontecer, aconteceu no mundo inteiro, não vai ser aqui que vai ser diferente. E eu sou bem feliz de estar no mercado de tecnologia, de energia, de sustentabilidade, que são coisas que eu acredito. Muito bom. Como a gente tem uns horários, aqui dá um papo mais longo, tá, galera? Você sabe que eu gosto aqui do Sicast, abaixo de 1 hora é difícil. Mas como a gente está com alguns compromissos, eu queria fazer mais uma pergunta e depois queria que você fizesse um fechamento aqui para a turma. O que, no seu ponto de vista, você se identificou ali numa parte comercial, né? Mas quais você já identificada aí, a gente, em pouco tempo que a gente se conhece, sabendo o seu dinamismo de comunicação, quais seriam os skills aí, né, as qualidades que uma pessoa que está querendo fazer igual você fez, porque querendo ou não, comercial é o que vai trazer o recurso para qualquer empresa, a gente não tem como fugir, né? Obviamente que tem todo um time por trás que tem que ser também qualificado, mas se não tiver a pessoa que vai lá e vende, não resolve nada. Mas quais qualidades para quem está iniciando? Você podia dar umas dicas para quem está iniciando, assim, vai por esse... Para mim a jornada, claro que a jornada de cada um é diferente, mas como foi a sua, e às vezes faz sentido para pessoas, principalmente para mulheres, né? Porque aí você está no mercado extremamente masculino, a gente estava lá agora no evento, toda a cadeira, a mesa de discurso eram 7 homens, não tinha mulher. Tem uma ou duas mulheres ali. De vez em quando eu subo lá e daí dou uma colorida. Uma ou duas ali, a gente sabe que ainda, né? Que você participou muito tempo da associação, né? Da Absolar, então acaba que é um mundo muito masculino, a gente entende. Mas para as mulheres que estão querendo, acho que para todos, eu sei que isso também serve para as regras, mas que está querendo trazer essa carreira comercial, que dicas aí que você poderia dar? Eu acho que tinha algumas coisas que a empresa familiar te trouxeram, que meu pai e minha mãe sempre tiveram à frente da empresa e à frente do comercial. Então, meu pai era representante comercial e passou a vida viajando na estrada, cumprimentando o cliente a cliente. Você viajava com ele? Ou não? Chega a viajar, não? De pequena, sim, numas férias, né, algumas coisas assim, mas a gente recebia muito cliente na empresa, né? Então, e era no mesmo terreno da casa, né? Então, assim, não tem diferença. Andava de bicicleta junto, no pátio, enfim. Dentro disso, acho que é o skills de você, a habilidade de você estar à frente, né? Então, eu nunca abri mão dentro da empresa de sair do contato do relacionamento com o cliente. Não. E os meus clientes da vida inteira, muito obrigada a todos vocês, são meus clientes de longa data. E que, dentro do crescimento, muito do que eu falei, conversei e sugeri, e deu certo. Erramos juntos e acertamos juntos, mas muita coisa deu certo. Eu tenho vários clientes que são
Elite, SolarEdge, eu tenho vários clientes que são maiores contas do SunGrow. Então, eu tenho orgulho disso. Acho que no mercado que você sabe, extremamente competitivo, o cara vir e se performar, né? Porque não foi só o preço, foi uma estratégia de negócio, conhecimento técnico. Acho que essa parte, quando você não tem a técnica, não tem o conhecimento, fica difícil, você perde a argumentação, porque um dia você vai estar com um engenheiro de energia de uma indústria Ambev, né, com 50 mil funcionários, e o cara sabe tudo de energia. Você tem que entender do que ele está falando e não ter a obrigação de saber tudo, mas assim, desculpa, isso eu não sei, mas tenho quem do meu time sabe, né? Se montar um time que trabalhe bem e complete, então o meu time, comecei eu e o Jefferson Miranda, os dois puxando caixa, né? E depois foi vindo um a um, e a gente se completa muito porque o Jefferson é extremamente operações, preço, nesse dia a dia com todo o time, e eu sempre fui rua, comercial, relacionamento, e ele é engenheiro eletricista, extremamente técnico. Então, eu acho que a parte da técnica, comentei aqui, volto a repetir, o que eu aprendi ninguém me tira, e esses skills não é só do ler, é você ir para campo e aplicar e escutar qual que é o teu perfil de cliente, como é que você está, onde que você está performando, o que está dando certo. Então, eu gosto muito desse dia a dia, desse comercial. Então, se ter vergonha não é uma opção, né? No comercial você não pode. Você tem que ter segurança. Então, se você não tem os skills da segurança e de tudo mais, vá se metendo em estágios, em empregos, em trabalhos que você vá se lançando e se testando, né? Confiar em você mesmo, principalmente nas mulheres nesse segmento. Se você não tiver confiança de que você está... Outra coisa que eu falo sempre, eu não preciso me masculinizar porque eu estou num ambiente masculino. Acho que você já me foi lá sem marcar no escritório, a gente se encontrou aqui ontem, eu vou estar sempre dentro da liberdade que o nosso trabalho permite, que eu não preciso estar de terno, né? Eu não preciso estar de terno para estar elegante, para conquistar o meu espaço, mostrando que eu sou uma mulher feminina e que posso estar frequentando esse ambiente masculino com as minhas características femininas. Então, eu gosto desse posicionamento que sempre foi muito importante. Chegar de salto dentro da indústria, tem que trocar pela calça e pela bota, e não se abalar, que vai ter que colocar a calça e a bota, ainda dar uma barradinha na camisa e deixa ali bonitinho do lado de fora. Esse é o ponto, assim, você faz o teu limão, a sua limonada, mas se manter dentro daquilo, né? Você se gostar, você se buscar, você se apresentar da melhor forma possível. A gente é o nosso primeiro cartão de visita, fato. Né? Se você chega no cliente com uma cara derrotada, com uma camisa toda amarrotada, essas coisas ainda têm um peso. Tá com uma polo alinhadinha, tá com um negocinho arrumadinho, eu não preciso estar com a bolsa de marca, eu preciso estar ali porque eu fui ali para doar o meu tempo para aquela pessoa. Então eu preciso me apresentar para ela da melhor forma possível. Então essas são habilidades assim meio básicas do comercial que eu acredito muito, e transparência, olho no olho, papo reto, acreditar naquilo que você faz, e gostar muito do que você faz. Eu amo sustentabilidade, eu amo trabalhar. Eu tenho um time incrível lá comigo há bastante tempo, novas estrelas que entraram performando super bem, né? A gente tem um país continental, então imagina eu sair da minha casa, como saí ontem às 4 da manhã, para chegar aqui às 8 da manhã, para atender os clientes, ir ao Senado, fazer câmara, hoje evento. Se eu não estivesse gostando do que eu estou fazendo, Sim. Se eu não estivesse gostando do funcionário que está ao meu lado trabalhando, como é que eu trabalharia? Então, eu acho que manter esse ambiente assim, e o pessoal... na parte do coaching de comercial, eu sou péssima, gente, porque eu sou extremamente coração, eu quero ver todo mundo feliz, eu quero ver todo mundo bem. Então, assim, eu acho que esse legado da empresa familiar eu quero manter comigo, de manter todo mundo acolhido dentro do ambiente confortável da arquiteta, que não gosta das coisas organizadas, sem luxo,
mas com eficiência, né? Um ambiente confortável termicamente, um computador bom, uma cadeira confortável, sem ser a carésima, mas todo mundo exato, mas todo mundo num ambiente que também sem muita mimimi. Tem uma mesa, tem uma cadeira, e assim nós construímos isso do zero. Eu cheguei a trabalhar 2 anos com os meninos dentro de 2 containers offers dentro do warehouse. Ou seja, eu comprei 2 containers, montei lá as mesas, ficamos em 20 pessoas trabalhando lá dentro, e por 2 anos lá a gente permaneceu nessa solicitação da BayVa de... O pessoal não sabe, warehouse é depósito. Depósito, barracão, comendo pó, comendo poeira, e fumaça de caminhão, e tá tudo lindo. E assim a gente foi, reformamos os banheiros, deixamos bonitinho, fizemos uma cafeteria bonitinha, fiz uns sofazinhos de bloco de concreto, deu tudo certo. Não preciso do luxo, eu preciso desse acolhimento, desse conforto, para que meu time performe bem. Para finalizar, eu queria, assim, a gente tem aqui como propósito da Digital Connect gerar conexões para melhorar e mudar a vida das pessoas, né? Qual que é a conexão que você poderia passar aí para a turma aqui do DCcast, que ela possa usar para ela aí, que você usou na sua vida para transformar a vida dela, melhorar a vida dela? Eu vivo no mundo de energia, mas acredito que a energia vem da base no equilíbrio da nossa energia pessoal. Então, eu sou reikiana, me tornei por causa das minhas filhas, e acho que a gente manter o equilíbrio e a energia é uma busca constante, manter a espiritualidade, a identificação com a sua espiritualidade, não necessariamente religião, mas eu sou católica, devota de Nossa Senhora de Fátima, já fui muito abençoada. Então, ter foco, ter fé, ter espiritualidade, manter energia é uma coisa que, assim, é a base para mim, e por isso que os relacionamentos precisam ter uma energia de conexão, as parcerias têm que ter essa energia de conexão. Então, acho que a primeira coisa é você estar bem para poder entregar para o outro alguma coisa boa. Então, eu comecei uma busca pela espiritualidade há alguns anos, e é uma coisa que eu gosto muito, porque manter a minha energia equilibrada é uma coisa excepcional e muito importante para o equilíbrio da minha casa, para eu poder sair, estar aqui, viajar, voltar, minhas filhas estão bem, me dedicar a elas quando está lá, elas estarem tranquilas que a mãe está longe, mas que a mãe já está voltando e que vai dar tudo certo. E nessa nova fase de BayVa, de vida pessoal e tudo mais, usar meu tempo, né, com muita qualidade, energeticamente falando. Eu quero relações boas, eu não quero relações tóxicas, eu não quero pessoas que não me agregam, eu quero coisas leves, porque a vida passa rápido. Nessa brincadeira, todo mundo faz uma conta lá, fala, nossa, você tem 10 anos de salário. Eu falo, não, gente, calma lá, pode parar de fazer conta, porque eu não tenho essa idade que vocês estão pensando, né? Então, assim, transformar a vida de uma forma leve para que o amadurecimento, o crescimento venha também com realização da forma mais leve possível, né? A gente ter equilíbrio, harmonia dentro de casa é tudo que a gente quer. E no trabalho também, e na vida pessoal, e isso a gente vai refletir no dia a dia, nos encontros, nas conversas, nas confianças, e que a gente vai estabelecendo aí pelo mundo. Eu tinha assunto para mais uns 2 podcasts, só quando ela falou o reiki ali, mas como a gente vai ter que encerrar agora, mas eu vou saber várias coisas, inclusive pessoas que eu vou até indicar para você, né, já ouvi falar e queria conhecer mais, mas vai ter outras oportunidades para a gente poder conversar Vamos sobre sim. Quero que foi uma surpresa minha dessa do reiki aí, muito legal. Eu gosto bastante, eu acho que é um segmento muito bacana, né? E eu acho bom que hoje isso esteja à nossa disposição, né? Sim. Antigamente os nossos pais não tinham esses recursos, então eu sou adepta da microfisioterapia, como a gente estava trocando uma figurinha, eu sou reikiana, eu adoro estudar religião e conversar com pessoas sobre essa parte de desafios pessoais e tudo mais, escutar, trocar esse conhecimento, eu acho muito legal. Muito bem, obrigado. Deus abençoe. A sua família linda, né? Obrigada por me receber na sua casa, eu acho que isso não tem preço. Pessoal, então estamos encerrando. Oi? Sim, também lembrando aqui, né? Não pode deixar de informar suas redes sociais aí, pessoal. Sim, meu Instagram. Não sei se é aberto, seu Instagram.
Na verdade, nem eu sei, tá? Mas A gente coloca depois. É No Liciane final. Ribeiro, e daí tem o Instagram também da Baiva, né? RE. E basicamente hoje a gente fica mais no Instagram, e o meu LinkedIn também, que é Liciane Ribeiro. Liciane com Y, depois eles escrevem ali direitinho, porque pai e mãe adoram inventar, né? Um nome bonito, brasileiro, com bastante Y e tal, então daí vocês me ajudam lá. Não é do Maranhão, não é maranhense, porque maranhense que gosta de botar nome diferente. Os maranhenses que a gente tem filho no Maranhão, a gente sabe como que é. Agregar bastante. Tem os clientes com nome ótimos, né? Mas eu com meu nome aqui não posso falar nada de ninguém, estou bem tranquilo. É isso aí, pessoal. Obrigado em mais um DCCast. Um abraço. Deixa o seu like e até o próximo. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.